Fala aí, torcedores do Verdão, aqui é o Pastorzão, trazendo para você mais um conteúdo nesta segunda-feira. Vamos falar sobre o último confronto, o último jogo contra o Ceará e vamos falar também de algumas coisas que aconteceu no Campeonato Paulista e aconteceu também no Campeonato Brasileiro. E algumas falas do Abel Ferreira, de algumas declarações e algumas coisas que aconteceu com alguns jogadores. Vamos falar tudo avaliando tudo o que aconteceu com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, desde quando perdeu o Campeonato Paulista, né? Então vamos lá. Primeiro quero agradecer a você que é torcedor, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando, nossos objetivos aqui é um só, é trazer sempre conteúdos verdadeiros e opiniões, e também respeitar as opiniões de todos vocês, seja torcedor palmeirense ou torcedor de outra equipe. Muito obrigado. Não esqueça, você que está chegando, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer seu comentário e puder compartilhar para que mais conteúdos nossos aí possam chegar, né, a nossos amigos palmeirenses nas suas redes sociais. Eu agradeço. Muito obrigado. Então vamos lá. O Palmeiras finalizou com o Ceará a sua participação no Campeonato Brasileiro, ficou em segundo lugar. E pela declaração do Abel, que mais uma vez para mim foi uma declaração totalmente errada na coletiva, queira você ou não, o Abel ainda é técnico do Palmeiras, e ele tem uma história, tem aí vitórias, tem títulos, será marcado e poderá ser marcado ainda mais se continuar vencendo jogos e ganhando títulos, se continuar, porque desde 2024 o Abel perdeu totalmente o controle sobre o esquema tático do Palmeiras. Perdeu. E é nesses detalhes que eu quero entrar de Campeonato Paulista. A última coletiva, o Abel disse que o time que enfrentou o Ceará, um time mesclado com alguns jogadores titulares e colocado alguns jogadores da base que se jogaram muito bem, que foi o caso do Larson, o caso do Benedetti, jogadores que desempenharam um bom futebol, tanto no jogo com o Atlético Mineiro, que é o caso do Benedetti, que jogou muito bem, jogou bem de novo diante do Ceará, e o Larson, que mostrou uma qualidade tremenda de futebol, visão de jogo, colocando uma bola ali, deixando o Sousa na cara do gol, mas vocês viram aí o que o Sousa fez. E algumas coisas chamam a atenção. Os esquemas que o Abel vem montando têm prejudicado alguns jogadores? Porque nós vimos ali o Facundo Torres mais à vontade para correr de um lado para o outro. Nós vimos o Sousa se aprofundando um pouco mais, por mais que perdeu o primeiro gol, mas ele fez um segundo, se apresentando. Será que os esquemas que o Abel vem montando está prejudicando essas contratações? Ou são os próprios jogadores que não estão conseguindo se empenhar devido aos jogos que têm ali um compromisso maior de vitória e na hora do mata-mata eles não conseguem separar uma coisa da outra, jogar sem compromisso e jogar com um compromisso de vencer? Tá aí uma grande pergunta, é verdade? E isso me preocupa bastante, porque são jogadores que aparentemente não serão emprestados e nem vendidos, ficarão no Palmeiras. O Abel quer recuperar esses jogadores. O jogador Sousa fez o gol, perdeu um. Facundo Torres fez um belo gol e perdeu alguns lances, né? Que teve lance lá que ele até parou no lance, desistindo de voltar no... Olha, é brincadeira, né? E eu fico vendo o Larson, um jogador de 20 anos que veio emprestado pelo Goiás, correndo, demonstrando um grande futebol, um jogador que tem um grande futuro se continuar no Palmeiras e principalmente tendo oportunidades. O Riquelme entrou também, pouco apresentou, mas eu gostaria de ter visto mais. O Luigi jogou vários jogos, teve oportunidades, mas ainda não é aquele jogador para jogar como centroavante que nós gostaríamos de ver. Então, há uma grande preocupação, pelo menos esse é o meu ponto de vista. O Flaco Lopes, depois das suas apresentações de convocações na Argentina, o futebol sumiu, acabou o futebol do Flaco, por mais que ele tenha feito gol contra o Atlético
num lance aproveitado ali de uma disputa do Vitor Roque, que a bola sobrou para ele. E, na minha opinião, algo está muito errado, algo está acontecendo. Ventila-se aí que há um desgaste, né, entre ele e o Abel. Nós vamos ver isso mais para frente, principalmente se ele for negociado, né, porque há interesses aí do River Plate e de outros clubes. Se houver esse desgaste, com certeza ele sai. E eu quero saber a opinião de vocês aí com esses jogadores que não estão rendendo na hora de um jogo que precisa render. Mas quando não é mais compromisso, quando perder ou empatar já não interessa, os jogadores conseguem abrir espaços, buscar ali profundidade e chegar até a fazer gols. Chutar por gol. O jogador de meio campo que consegue montar jogadas, que foi o caso do Maurício, por mais que ele errou alguns passes, ele ainda conseguiu ter uma apresentação de meio de campo que não vinha tendo. Então isso é que me preocupa. O Campeonato Paulista irá começar no dia 11. Esses jogadores aparentemente estarão ali tendo oportunidades. Como vai ser o andamento do jogo? Vai continuar chutão? Só bola levantada na área? Nós temos aí jogadores que poderão estar voltando, que vai trazer aí uma performance melhor. Lucas Evangelista e o Paulinho. Mas precisamos de mais. Precisamos de mais. Essa é a minha opinião. O ano de 2024 e 2025 já foi. Não ganhamos nada. Mas o Abel precisa mudar também. Ele precisa voltar a ser o Abel que era no início de quando ele chegou no Palmeiras. Sabendo montar o time, sabendo surpreender jornalistas, times adversários e nós palmeirenses, colocando jogadores muitas vezes invertendo de posição e dando certo as modificações que ele estava fazendo. E não insistir no errado. Insistir no errado não resolve nada. Então o Abel precisa mudar. Precisa voltar a ser o Abel que era antes. E é necessário fazer isso ontem e não hoje. Precisa para ontem, Abel. Tem que mudar. A diretoria tem que mudar. Diretoria tem que mudar. A presidente Leila tem que mudar, porque não pode continuar da forma que está. Tem que ter mudanças no Palmeiras e mudanças rápidas. Precisamos disso. Se você concorda comigo, deixa a sua opinião aí. Aqui é o Pastorzão. Avante, Palmeiras. Tamo junto.